Estamos começando mais um lado difícil aqui hoje e esse vai ser fácil demais, né, Lucas? Esse vai ser fácil porque a gente já conhece esse irmão camarada que está aqui há muitos anos e nós já fizemos várias conversas como essa, mas que não foram gravadas. Então hoje nós vamos ter o privilégio de fazer isso aqui e ajudar muita gente também, né? Então, pessoal, para quem já sabe, nosso intuito aqui é falar do que deu errado, né? É justamente ajudar inúmeros empreendedores que estão se sentindo aí sozinhos ou que estão achando que os problemas só acontecem dentro da cozinha deles, mas acontece na cozinha de todo mundo que empreende, né? E nunca acaba, né? Os problemas só aumentam. E, poxa, eu acho que eu já vou passar aqui, né, a palavra para o Rodrigo. Antes disso, um agradecimento aqui à Endeavor, que é a nossa parceira aqui no podcast, tem ajudado a gente a trazer convidados incríveis e nos ajudou na nossa jornada empreendedora inteira. A Endeavor apoia empreendedores e empreendedoras de alto impacto em todo o mundo, né? Sou muito fã e ajudo sempre que posso também. Esse give back para outros empreendedores é super importante. E também agradecer o G4 Educação, que está cedendo espaço aqui para gente, fazendo esse podcast ser incrível da forma que ele merece, né? Porque nós estamos trazendo pessoas incríveis aqui também. Rodrigo Cartacho, fundador da Simpla. Cara, quando o negócio é feito para o cliente... É um marketplace, né? Vai ter ali o cliente B2B, né? O que é o produtor de evento, mas vai ter também o cliente pessoa física. Quando tem o pessoa física do lado é mais fácil, né? Porque as pessoas já conhecem, já usaram. Mas ninguém melhor do que você para falar um pouco do que é a Simpla. Boa, show de bola. Bem, primeiro, valeu aí pelo convite. Né? Quando o convite não tem roteiro, é o melhor convite que você pode receber, e principalmente aquele que vai contar as verdades que ninguém conta, né? Igual você falou, empreender é solitário demais. Acho que a gente teve uma sorte de ter uns aos outros, né? E nessa geração de startups de BH, que nasceram juntos ali em 2011, 2012, mas nem todo mundo tem essa sorte de ter alguém que está passando por algo parecido. Então, espero que esse podcast aqui ajude a galera também a ver que, igual você falou, não estão sozinhos e o problema só aumenta, isso é fato. Bem, meu nome é Rodrigo Cartacho, eu sou um dos fundadores da Simpla, fui CEO da Simpla durante 10 anos e saí da operação tem aproximadamente 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, mas continuo como acionista, continuo no conselho de administração, ou seja, estou ainda bastante presente dentro do dia a dia da empresa, né? A Simpla, para quem não conhece, ela é a maior plataforma de eventos do Brasil, uma empresa de tecnologia focada no mercado de eventos, que trouxe uma pitadinha especial que a gente aprendeu muito bem na nossa geração, que é a geração plataforma, que é um modelo self-service. Ao trazer esse modelo self-service, a gente começou pelo B2B, a gente começou pelo produtor, né? Porque o mercado de eventos tem uma característica um pouco diferente de outros marketplaces, a venda é exclusiva. Então, quando você vai, por exemplo, né, digamos, um restaurante, você pode pedir no iFood, pode pedir, né, no concorrente, no Uber Eats, onde for, o Uber Eats não está no Brasil, mas lá fora tem vários também. Em evento não, a venda é exclusiva. Então, se você não tiver o produtor, você não tem o conteúdo. Então, por mais que a gente seja um marketplace, a gente começou como plataforma, entregando uma ferramenta self-service, onde os produtores podiam eles mesmos criarem ali os eventos, criarem os seus conteúdos e fazer a venda através da nossa tecnologia. E é muito legal, porque hoje a Simpla é completamente B2C. Né? Os consumidores vão na Simpla buscar o que fazer. Elas vão lá naquele portal. Né? A gente tem hoje aproximadamente 40 mil eventos à venda nesse momento, nesse minuto. 40 mil eventos no Brasil inteiro, de todos os tipos, todos os gostos. E é muito legal porque é uma mídia que o próprio produtor traz a Simpla. Né? Hoje mesmo eu estava correndo em Ibirapuera, e aí todo o tamanho estava lá, Simpla, né? Venda Simpla, a logomarca toda. Então é muito legal que tem muita exposição. Mas é um negócio que começou efetivamente pelo B2B, apesar de que hoje, né, tem essa frente B2C tão grande. A gente vende mais ou menos 4 milhões de ingressos todos os meses, então é uma máquina pulsante que, assim, né, não pode parar, não tem como. E esse fator de ser plataforma, eu acho que foi fundamental para a história da empresa, porque o mercado de ticket sempre existiu. Ele está aí desde sempre. Se a gente for pensar, né, os romanos, os gregos, os teatros, sempre teve teatro. Sempre teve ingresso. Se tem teatro, tem ingresso. Então o mercado é velho. Por que a Simpla cresceu e passou todos os concorrentes para trás? Deixou para trás, né? E a razão principal é isso, a gente é plataforma de tecnologia, esse modelo self-service deu poder e liberdade para um produtor que não tinha, ele dependia da empresa para subir um lote de ingresso, para poder fazer uma promoção e de repente, cara, isso deu a liberdade. Então a gente conseguiu crescer realmente muito à frente dos demais e hoje é massa, né? Olhar para trás, né, e ver que desses perrengues todos, que não foram poucos, não são poucos, pelo menos, né, valeu a pena porque é uma maratona, né? A gente sabe que não é uma corrida de 100 metros, a gente tem que
né, saber medir muito bem o nosso passo, mas ao mesmo tempo, cara, não tem lugar para muitos no pódio, né? Principalmente a maioria dos marketplaces são winner take it all. Então, ver a Simpla hoje ser a grande vencedora desse mercado é um orgulho tremendo, né? O que nós podemos esperar hoje, né, desse papo aqui? Assim, eu acho que o Cartacho ele tem uma característica, né, que eu admiro muito, que ele é muito pragmático, muito direto, muito transparente. E eu acho que é desse tipo de pessoa que a gente precisa aqui nesse tipo de papo, para ajudar o maior número de pessoas possíveis, né? E o Rodrigo, ele passou por um ciclo literalmente mais do que completo, né? De tirar um negócio do zero na maior dificuldade do mundo, de começar a ter um dinheiro para trabalhar e escalar um negócio, de eventualmente fazer um fundraising, né, captar investimento, de vender a companhia. Tem vários ciclos aqui que você conseguiu passar. E tem um outro negócio que você passou no meio de estudo, um dos negócios que você passou no meio de estudo também, que foi a pandemia, né? Então acho que é só para a turma entender o que nos espera aqui nesse papo. Vai ser foda. E pode começar aí, Lucas. Boa. Só te contar uma coisa que eu acho que eu nunca te contei, cara. O dia que eu vi que a Simpla ia dar certo. Era bem no começo. Acho que a gente nem se conhecia presencialmente. Acho que sim. E eu fui numa festa de República pela Simpla. Eu falei, esse negócio vai dar bom. Eu falei, pô, cara, tem festa de República emitindo ingresso pela Simpla. Eu falei, esse não tem como dar errado mais. E era bem no começo mesmo. Assim, eu nem lembro se tinha evento grande já, mas eu falei, não, vai dar bom. Pô, Rodrigo, mas como aqui é pra falar do lado difícil, não das coisas boas, a gente sempre começa com a bomba. E a bomba é a seguinte, o pior dia, cara. O dia que você falou assim, eu vou deitar debaixo da cama, eu vou chorar. Puta que pariu, por que eu tô fazendo isso? O dia que foi o dia mais foda. Massa. Então, é ótima a frase que o Israel trouxe no começo, que às vezes a galera acha que quando a gente vai aumentando o tamanho da empresa, os problemas vão ficando mais fáceis. E ao contrário, né? À medida que a empresa cresce, os problemas também crescem. Então, se você me fizesse essa pergunta 3 anos atrás, eu sei exatamente que dia era. Mas hoje, passado 3 anos, eu também sei exatamente que dia é. Mas já não é o mesmo, já é outro, né? Tem outro dia pior. E pra mim, sem dúvida nenhuma, né, gente, é quando a gente tinha certeza que a pandemia ia chegar. Essa foi uma loucura, porque acho que poucas empresas se anteciparam muito à pandemia. É o primeiro que não tem playbook, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Acho que ninguém imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Mas em janeiro a gente já estava olhando para a pandemia. Né? A pandemia muito estourou antes, em março. Muito antes, realmente. Então, em janeiro a gente começou a olhar, a gente criou um comitê de possível crise do Covid. E eu lembro que logo depois a gente teve o Carnaval. E o Carnaval é a entrega mais complexa da Simpla do ano. Não é a principal época do ano, mas em termos de operação, é a maior operação que a gente tem no ano. Então, cara, é evento em todas as grandes capitais, todas as cidades menores, em litoral, interior e tal, não sei o que, muita coisa com operação nossa, equipamento e parada. Então, assim, na âmbito do online to offline, esse offline, ele é muito forte no Carnaval e a gente tem que estar muito presente apoiando os produtores. Então, é uma mega produção, é uma mega operação, tem um plantão dentro da empresa para atender, aquela loucura, a gente faz um monte de ação dentro da empresa, é tipo um Black Friday seu, só que de vários dias, né? Legal. E aí veio o Carnaval, fevereiro, não sei o que, Pará, e chegou quarta-feira de cinzas. Aí chegou quarta-feira de cinzas, a gente chamou a diretoria inteira lá na sede antiga, né, no 14º andar, e todo mundo chegou falando assim, puta, o Carnaval foi um sucesso, com certeza a gente vai falar do sucesso, foi o Carnaval, foi massa, né, e tal, Parará, e foi uma entrega incrível, tipo, a melhor entrega que a gente já tinha feito na história de Carnaval. Aí quando chegou a diretoria inteira lá, tal, então, gente, hoje a gente não tá aqui para falar de Carnaval, parabéns, foi sensacional, mas o nosso comitê de possível crise do Covid, a partir de hoje, é um comitê executivo de Covid. O Covid está vindo, vai pegar o nosso mercado vai ser proibido por muito tempo e a gente tem que virar a chave completamente. Eu lembro a cara de todo mundo. A cara era pânico, porque ninguém estava nem olhando para isso no Brasil. Então, na Simpla, a gente já estava olhando, já tinha até planos, a gente já tinha migrado o time de tecnologia inteiro para fazer produtos online. E o time de tecnologia não entendia, para que migrou todo mundo para fazer Simpla Streaming? A gente lançou Simpla Streaming correndo depois da pandemia, mas a gente começou a construir antes. A gente soltou Simpla Play rápido, a gente começou a construir antes. Mas o pessoal olhava assim, cara, mas como assim, né? Tipo, esse negócio lá tá lá na Ásia, esse negócio não vai chegar aqui. E o nosso mercado vai ser proibido. Por muito tempo. A gente não sabe por quanto, mas por muito tempo. Então, assim, que você falou proibido, né? Não é nem afetado. É tipo assim, proibido. Vai parar tudo mesmo. É pouco pior que isso ainda.
já que é para falar dos problemas, é porque a maioria dos mercados, você teve uma redução de 20%, 30%, 70%, 80%. Aí você pensa, mercado de eventos é 100%. Não, é mais que isso. Porque pensa, nos primeiros meses, você tem que fazer a devolução de tudo que você já vendeu. Nossa, é mesmo. Então, os primeiros meses é menos 300%, menos 400%. E naquela loucura, poucas empresas, né, de ticketing, de ingresso no Brasil, fazem a devolução da taxa. E a Simpla fez a devolução da taxa. A gente sempre foi muito focado no consumidor final. Apesar de a gente saber que a gente depende muito dos produtores, a Simpla é uma das poucas empresas de ingresso no Brasil que tem vínculo real com os consumidores. Então, cara, a gente devolveu as taxas e era menos 300%, menos 400%, isso em fluxo de caixa. E tem um desafio ainda maior, parece ter novela o negócio, vai só piorando, né, cada capítulo. É que a gente tinha um funding programado para acontecer em fevereiro de 2020. Com os investidores, você sabe, né? Acaba que enrola uma coisa, enrola outra. Eu acho que todo mundo tava olhando ali para Covid também e tal. Vamos ver o que vai dar. A gente tava no final do nosso caixa. Propositalmente, porque era o final do caixa, porque já tinha um funding pré-acordado, Tava tudo chegando. definido, não tinha muita preocupação. Quantos Final, meses de caixa é você isso. tinha? Você lembra mais ou menos quantos meses ainda não, restante? não dava nem um mês de caixa, porque era o final, já era ali, era o último mês. Só que aí você tem que entregar menos 300, você tem contra-receita disso tudo, mas você tem contra-caixa também. Tanto é que na pandemia a gente fez um funding emergencial, aí virou um funding emergencial, aí as condições mudaram. Tem esse lado que também ninguém enxerga, alinhamento de interesses, né, gente? Querendo ou não, tem interesse do investidor ali na mesa também, tem um combinado, mas, cara, mudou. É a lei da oferta e mudou a demanda. realidade, né, e tal. E aí a gente não tinha opção, a gente tinha que fazer um funding. Só que naquela época, cara, você faz um funding, beleza. Só que você vai ter que devolver caixa, você vai ter que devolver receita, mas, cara, não tem playbook, ninguém tinha. Ninguém. Quem falar que tinha, cara, tá mentindo. Ninguém tinha a menor ideia de quanto tempo ia durar. E naquele momento, fecha-se 100% do seu mercado. Então, digamos que você pagou ali o menos 300%, menos 400% por 2 meses. A partir daquele momento, você continua fechado. É zero receita. Zero. E a gente virou para o online. Óbvio, o online ali ajudou a gente, principalmente a manter a marca ativa na cabeça dos produtores e dos consumidores e ser uma ferramenta para os produtores que estavam desesperados, sem saber o que fazer, pelo menos usar. Mas, na real, em termos de resultado financeiro, era muito pequeno comparativo, porque assim, a base é muito grande. A gente processa bilhões todos os anos em GMV. De repente, cara, assim, o evento online bombou. Cara, é muito pequeno comparado com a base que você tinha antes. Sim. Na pandemia, quanto maior era a empresa, de eventos, né? Quanto maior era a empresa, maior foi o baque, maior foi a porrada. É o contrário do que geralmente acontece. Você fala assim, a empresa grande já vai ter um buffer, vai ter um colchão maior. Não, nesse caso, cara, quando é 100%, que não está em livro nenhum, não existe livro falando assim, quando o seu mercado fecha 100%, quanto maior você é, mais você se... Entendeu? Não pode falar, se for mais você se fudeu. fode, igual a capa do livro Né? aqui. Por quê? A gente tinha 500 colaboradores, com zero de receita, praticamente 500? 500 colaboradores. Aí, plano de desligamento. Gente, no Brasil, plano de desligamento de 500 colaboradores ia custar muitas dezenas de milhões. A gente não tinha, a gente estava sem caixa. Você não sabia se ia voltar em 2 meses. Cara, então assim, foi um caos generalizado que aconteceu naquele momento onde a gente tinha que tomar a decisão com o máximo de incerteza possível. Então, acho que assim, de longe, das maiores curvas de aprendizado que eu já tive na minha vida, disparado, foram esses. Acho muito legal, enquanto pessoa, Rodrigo, ter passado por isso, porque aprendi demais, mas não gostaria de passar por isso de novo nunca mais na minha vida, cara. Foi um terror, né? E assim... Se existe um livro hoje para contar sobre o que fazer, né, na pandemia, talvez a gente consiga até olhar para trás e ver algumas coisas que fizeram certo, outras coisas que fizeram errado, mas, cara, olhar no retrovisor é fácil demais. Ali, ninguém tinha nenhuma visibilidade. Era uma neblina na nossa frente e você não enxergava 1 metro. E só que você tá num carro vindo a toda velocidade. Você tá no kart lá, a toda velocidade, né, no Porsche. Agora é Porsche, cara. Já foi kart. Você tá no Porsche lá, cara, aquela chuva tremenda, não tá enxergando nada, só que você tá a 300 km por hora. Era isso a pandemia pra gente, né? Mas uma coisa que eu achei muito legal, pelo que você tá contando, né, a gente não conversou na época sobre isso, até porque a gente também tava morrendo de medo, então a gente tava olhando só Melios, né? É que você, enquanto empreendedor e a própria Simpla, não caíram na negação. E eu vi alguns empreendedores, né, até de BH, que a gente via que estavam numa negação. E tipo, não, gente, Covid não é isso tudo, não. Como assim, mano? Olha a Itália, cara. É, tipo, então, acho que vocês realizaram muito rápido, tipo assim, é uma coisa realmente séria, né?
Não, acho que foi fundamental para a sobrevivência, na época, porque nosso caso era sobrevivência. Como eu falei, quanto maior você é, pior era. Quando a empresa era pequena, pensa o seguinte, uma empresa de ticket menor, tinha, sei lá, 20 funcionários, tudo PJ, cara, você hiberna. Ok, você não tem receita, mas você hiberna. Como é que você hiberna com 500 colaboradores? Onde você tem evento gratuito, evento online acontecendo. Eu lembro que na época, assim, do auge da pandemia, a gente vendendo 2 milhões, processando 2 milhões de ingressos por mês. Nossa. Seu suporte tem que continuar, sua operação tem que continuar, seu servidor tem que estar funcionando, os bugs tem que estar... Então... E a gente sabia, cara, que querendo ou não, assim, a gente tinha uma capacidade de passar por aquilo. E nesse ponto era muito importante, porque a gente já é uma empresa que tinha um buffer, querendo ou não, a gente tinha um buffer, mas a gente tinha os investidores por trás, que por mais que as condições da captação foram péssimas para os fundadores, foram fundamentais para a sobrevivência da empresa, e a gente sabia que, cara, se precisar de novo, a gente vai ter de novo. E aí a gente conseguiu falar assim, cara, vai durar, vai ser uma pancada, mas a gente tem que sair disso ainda mais forte do que a gente está, porque a gente é o líder desse mercado, todo mundo fica olhando para a gente para saber o que fazer. Então, a função que você tem enquanto líder é direcionar o mercado, porque o mercado estava perdido também. Então, vamos embora, vamos continuar acelerando, vamos continuar desenvolvendo, não vamos olhar só para curso, vamos continuar investindo em despesa. Vamos olhar para depois disso. A gente não sabe quando vai ser, né? Mas, com que velocidade você mede uma coisa e outra, aí não tinha termômetro nenhum, né? Eu queria começar um trabalho meio que agora de desconstrução ou construção de como que foi que você saiu dessa, né? Que nós já apresentamos aqui o problema. Isso que eu ia perguntar. Eu acho que é legal a gente entrar nessa desconstrução, mas só queria fazer um comentário antes, que é... Isso ninguém vê também, né? Que você, durante a pandemia, você tinha esse problema da sua PJ, ponto final, que é que você acabou de listar. E, poxa, como todo ser humano, você tinha inúmeros desafios cabeludos na vida pessoal. Isso a galera não coloca na conta. O pessoal acha que a gente é máquina, né? Exato. Você é uma máquina, mas, enfim, que você fez milagre de fato. Mas eu acho que é legal falar que você está passando por desafio na empresa, mas tem alguma outra coisa pegando fogo na sua vida também, né? Não, acho que nesse ponto, parece até que a gente escreveu um roteiro, né, para esse podcast. Parece aquela novela. Cada capítulo vai ficar mais difícil. Mas é que quando chegou a pandemia, ao mesmo tempo que chegou a pandemia, tem um fato que meus pais são muito mais velhos. Né? Vocês conhecem meu pai tem 94 anos de idade, firme e forte, igual prego no angu, mas é 94. Né? Minha mãe, ela já estava doente e na pandemia ela piorou muito o Alzheimer dela e tal. Então foi assim, já era uma situação desafiadora, onde ninguém sabia que era Covid, quão perigoso era. Cara, não pode pegar Covid, primeira coisa. Então eu não podia pegar Covid de jeito nenhum para poder não transmitir para eles. Eles eram minha mãe doente, meu pai muito velho, grupo de risco extremo. Então eu me fechei ali para aquilo. Só que nesse processo, o meu pai ficou também muito doente. E ele começou a enfrentar uma série de cirurgias. Semana passada, meu pai fez a 20ª cirurgia desde o começo da pandemia. Nossa, procedimentos cirúrgicos de pequenos a gigantes, assim. E ele teve um câncer nesse processo, super crítico, tal, não sei o quê. E essa parte também é a parte que realmente ninguém conta, e nem sei se a gente, né, quanto foco a gente tem que dar nisso ou não, mas a vida real, é isso, né? É que nessa loucura toda de fazer a gestão da Simpla na pandemia sem playbook, no cúmulo da incerteza, sem visibilidade, a maioria desse período eu estava no hospital. Nossa. Essa gestão foi feita no meio dessas cirurgias do meu pai. E nessa época, eu lembro que o Marcelo, que é meu irmão e meu sócio, ele esteve no Brasil no começo da pandemia, depois ele voltou para a Espanha e Estados Unidos. Então eu estava aqui sozinho e eu tinha que estar no hospital. Cara, reunião com a Simpla do hospital, aí chega médico, chega enfermeiro, que finalmente chegou o médico e tal, não sei o que. A gestão da pandemia foi feita ao mesmo tempo que eu estava fazendo essa gestão do velho ali e tal. Então foi aquela loucura, o famoso perfect storm, né? Tudo ali ao mesmo tempo. E eu acho que isso foi importante também, cara, porque, querendo ou não, ele também me deu um olhar muito, bem, pragmático, mais do que nunca, né, e sóbrio, de olhar e falar assim, cara, não tem margem aqui porque não é importante, é só o que importa. A boa parte da Simpla não sabia, mas que eu estava fazendo as reuniões, boa parte do processo do hospital, e não tinha que saber, porque era mais um problema. Porque a gente tem que lembrar um ponto da pandemia também, que é o que você trouxe da pessoa física, não é só a gente, mas todo mundo. Eu lembro que a primeira reunião que a gente teve sobre a pandemia, a gente estava explicando como era o contágio pelo vírus. Porque a gente não foi treinado para isso, a gente estudou isso não, gente. Como era o contágio pelo vírus? E todo mundo morrendo de medo do vírus.
Então, as pessoas também afetadas do que elas estavam vivendo nas suas realidades. Igual eu estava na minha, as pessoas também do outro lado estavam vivendo essas realidades. Então, assim, essa loucura que aconteceu ali foi meio que assim, né? Tudo aconteceu ao mesmo tempo, e aí minha mãe não podia ficar sozinha, então eu tinha que sair do hospital de madrugada, eu ia pra casa da minha mãe, só que não podia ninguém ficar no meu lugar no hospital, porque só podia entrar uma pessoa. Então eu tinha que voltar pro hospital que tá com meu pai. Então eu ia pra minha mãe, ficava algumas horas lá de madrugada, tal, voltava pro hospital, voltava pra lá e voltava pro outro. Então foi essa gestão ali meio que concomitante de algumas crises. Mas de novo, cara, assim, você sai muito forte dessa, né? Não tem como. Você sai muito mais sensato, né, de algo assim e definitivamente muito mais pragmático ainda, né? Não tem como você não ser. Você não tem margem para algo que não seja essencial nessa hora, né? Muito bom. E falando um pouco da pergunta do Sael, de tipo, como que vocês foram resolvendo, você falou que no começo não dava nem pra... E é muito legal as pessoas que estão ouvindo saberem disso, né? O custo para você desligar no Brasil pessoas é muito alto. Então, e eu sempre falo isso, e eu fico muito indignado quando eu vejo postagens no LinkedIn criticando a galera que tá desligando. Pô, desligar é a pior coisa pro empreendedor. Nenhum empreendedor gosta de desligar. A gente gosta de contratar, promover. Então, tem um custo orçamentário, né? Muito alto de desligamento, e tem um custo emocional muito alto de se fazer, né? E aí você falou que no começo não tinha funding nem para fazer o desligamento. Mas depois, vocês chegaram a desligar ou pelo fato de... Como que foi esse processo, assim? Complementando também, você já tinha um investidor estratégico na época? Foi ele que aportou? Boa. Acho que é bom você misturar esses tópicos aqui, porque de uma forma ou outra eles se conversam. A gente foi bootstrap até 2016. Em 2016, na metade de 2016, a gente recebeu o primeiro investimento da Movile, e a partir dali foi nosso único investidor. Então, acho que isso também facilita um pouco o alinhamento de interesse. Porque você imagina aquela loucura, trazer um player novo para a mesa era muito pouco provável. O negócio é alguém que já está no jogo falar assim, eu também tenho que garantir o meu. Né? Eu tenho que garantir o futuro desse investimento que eu já fiz. Então, alinha um pouco os interesses, apesar de que as condições não precisavam ter sido as condições que foram. Não, mas tudo bem. Faz parte, eu entendo do outro lado também. Né? Não, mas eu acho que esse ponto é legal, porque o Veras falou parecido também, né? Porque ele também tinha a Didi no quadro de investidores, e o Uber estava captando muito, né? Sim. O Uber estava assustando todo o mercado. Claro. Tipo, ninguém queria apoiar uma outra empresa sabendo que competiria com o Uber, né? E o fato dele ter aquele estratégico ali naquele momento foi essencial para ele, apesar de qualquer pesar, né? E ali, então, assim, a gente tinha um investidor que seria o investidor. A ideia nossa não era olhar para fora, era como que a gente conciliava os interesses dentro. Porque, obviamente, eles estão querendo, né, comprar o mais barato possível, e a gente, enquanto fundador, não quer deixar comprar o mais barato possível. Quer dinheiro para dentro da empresa, 100% cash-in, para poder sobreviver naquelas condições. Ok, então a gente tinha um combinado, aquele combinado mudou. Obviamente, né, na visão de founder, né, foi um caos. Porque você, enquanto founder, você tem que passar por algo que estava combinado, de repente muda, mas ao mesmo tempo você entende lá no investidor que de repente o risco realmente para ele aumentou, ninguém sabia o que está acontecendo. Beleza, fica de um lado. Do outro lado aquele dinheiro que a gente tinha recebido era para um plano X. Mas quem ia dizer que aquele plano X ia fazer sentido? Porque naquele momento ninguém sabia, porque isso foi logo depois do começo da pandemia. Um mês depois do começo da pandemia a gente fechou o funding, porque a gente tinha caixa para isso. Beleza, mas e aí, vai durar mais 2 meses? Mais 3 meses? 12 meses? Acho que se a gente falasse 12 meses, ninguém nem acreditava que era 12 meses. Não ia acreditar. Isso eu tenho certeza. Isso eu posso falar, porque eu lembro que a galera pessimista no começo da pandemia, pessimista, tá? Falava 6 meses. Os mais pessimistas falavam 6 meses. E aí, naquele meio do caminho, é aquela coisa, beleza, quanto que eu também, além da questão do custo, cara, eu vou enfraquecer a organização numa possível volta. Então, que naquela época todo mundo achava que ia ser muito mais rápido do que foi. Então, você tinha que pesar aquilo tudo. Ao mesmo tempo, você via ali suas projeções de caixa sem receita, no nosso caso, a receita praticamente irrelevante, você, cara, isso aqui come muito rápido. Então, tinha que tentar desenhar aquele jogo. O que a gente aprendeu cara, é mensal. A visão que a gente tinha de tomada de decisão, à medida que cada mês avançava, ia ficando mais claro o quanto nebuloso continuava. Ou seja, não adianta a gente focar... Foi meio que degradê. A cada mês que passava, a gente foi vendo que assim, não adianta eu focar tanto na retomada antecipadamente, porque o buraco aqui vai ser muito mais embaixo. Então, o que a gente fez no primeiro momento, a gente não demitiu ninguém,
A gente, inclusive, né, garantiu o emprego de todo mundo da Simpla no começo. Era aquele primeiro mês ali, né? E ninguém sabia o que estava acontecendo. Depois, os próximos meses foram acontecendo, a gente conseguiu fazer o funding, viu que o caixa ia acabar rápido do funding que a gente fez, e não sei o quê, mas e aí vieram algumas MPs. Vieram algumas medidas provisórias que a gente usou das medidas provisórias para poder tentar manter o quadro. Então, a gente tentou manter o quadro por um tempo, a galera trabalhando em vez de 40 horas, trabalhando 20 horas, a MPX, a MP tal, vamos usar dessa maneira, da outra maneira, e cada decisão dessa é super complexa. Porque a gente, enquanto empreendedor de um lado, a gente está tentando encaixar aquele quebra-cabeça completo. Mas, às vezes, a pessoa do outro lado, cara, ela precisa do salário integral. Porque ela tem as despesas para pagar integral. Então, não alinha tantos interesses. Então, a diferença entre empregado e empregador, nesse momento, não necessariamente vão se entender que, cara, a gente estava tentando fazer tudo possível. Possível, impossível, malabarismo. Até um ponto que as MPs também começaram a cair, a gente viu que a previsibilidade era muito longa, não tinha muito o que fazer, a gente tinha que realmente começar a fazer cortes mais significativos. A gente fez um primeiro corte muito significativo, depois teve uma segunda rodada, mas de novo, né? A gente está falando de 2 anos de pandemia, onde tiveram seus altos e baixos, mas foram muito baixos. Eu lembro que a gente tinha feito esse funding, e a gente tinha revisão de orçamento em conselho, em outubro. O ano fiscal da Simpla ela é de abril a março. Então, a gente começa em abril, revisão em outubro. E eu lembro que na revisão de outubro, a gente teve uma reunião onde a gente estava começando a retomada ali em 2020, vendendo Réveillon, né? Tudo, oba-oba, finalmente vai ter liberdade. Eu lembro disso. O pau vai quebrar e tal. E eu lembro de eu chegar nessa reunião e todo mundo me conhece. Eu não sou pessimista, sou realista, mas em termos de negócio, eu acho que são os caras, tipo assim, agressivos. Não, sempre vamos pra frente, não sei o quê. Eu lembro de eu chegar nessa reunião e conversar no conselho e falar assim, galera, o negócio é o seguinte, esse orçamento não faz sentido nenhum. Cara, tem uma tal de Omicron, ela vai fazer o mesmo estrago que todas as outras fizeram. Todas as outras ondas fizeram estrago com a gente, essa vai fazer igual. Não, porque agora vai ser diferente, não sei o quê, um orçamento um pouco mais de crescimento. Eu falei, galera, não, contenção no último nível. Se algo que a gente aprendeu na pandemia foi, tudo que acontece na Europa vai acontecer no Brasil 3 meses depois. Máximo 3 meses. Ômicron aconteceu 3 meses antes. 3 meses depois, e fechou tudo lá de novo. Ia chegar no Brasil, a gente já aprendeu. Pouca coisa a gente tinha aprendido. Uma das coisas que a gente conseguiu aprender é, olha para a Europa, daqui a 3 meses é o Brasil. O Ômicron rebentou lá, por que o Brasil vai ser diferente? E a gente mudou o orçamento, foi um pau quebrando. Essa reunião foi um pau quebrou. Quebrou. Mas, no final das contas, conselho. Eu ia perguntar isso. Conselho. Tá. E aí, no final das contas, a galera topou ir para uma visão mais conservadora e graças a Deus. Porque se a gente tivesse ido para uma visão agressiva naquele momento, com a paulada que foi a Omicron, foi outra grandíssima paulada. Fechou o mercado de novo. Então, assim, a gente já tinha aprendido que na hora que fecha o mercado, que não é 20% que você vai ter de perda, você vai ter 100% de perda. Cara, não dá. Você não consegue sobreviver. Então, ali foi um momento que foi assim, nossa, pelo menos a gente fez aquela grande virada, né? E o que a gente não imaginava é que a partir daquilo era mais um ano. Mas, enfim, mas aí agora é história. Curiosidade, assim, para um funcionário da Simpla, a minha visão, era muito óbvio que vocês não tinham alternativas. Mas mesmo assim, tinha funcionário que achava que vocês estavam tomando as decisões erradas? Acho que sempre, né? Isso sempre vai existir. Isso é a base do ser humano, né? Porque os contextos são diferentes. A informação que você tem enquanto gestor e a informação que o outro tem enquanto colaborador são muito diferentes. Então, as expectativas são muito diferentes. Falando nisso, Tom, nessa época vocês tentaram ser mais transparentes? Fomos super, né? A gente foi extremamente... Cara, transparência foi assim, sempre foi muito presente, principalmente nessa época da pandemia. Porque uma das coisas mais importantes na pandemia, em termos de transparências, era toda reunião a gente deixava claro que a gente não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Isso é ser transparente. Falar assim, cara, a gente não sabe. Porque fala assim, mas eu preciso que você me... Né? Tipo assim, a pessoa pensando na cabeça, não, eu preciso ter uma previsibilidade do que vai acontecendo. Cara, eu não tenho como dar previsibilidade, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Só que é muito difícil para um ser humano, né, escutar enquanto transparência, falando assim, cara, nós não temos ideia do que vai acontecer. Então, essa sensação de insegurança esteve presente o tempo inteiro na pandemia. Por quê? É isso, não tem previsibilidade, logo não consigo te dar segurança do que vai acontecer ou não, porque a gente não sabe efetivamente. E as pessoas esperam que você saiba, e é normal que o ser humano espere que o gestor, que o líder, saiba mais. Só que naquele caso a gente não sabia tanto. Então, assim, óbvio que teve essa discrepância de expectativa, eu acho que eu tenho muita clareza e a consciência muito
muito feliz nesse sentido, cara, que a gente fez de tudo, e principalmente nós fundadores, cara. A gente abriu mão de boa parte da nossa empresa, né? O que a gente teve de diluição durante a pandemia é tremendo. Num valuation muito mais baixo do que era o da empresa, para garantir que aquele caixa entrava e que a gente conseguia passar por aquilo, não só a gente, mas passar com um barco cheio de pessoas também. E isso as pessoas não sabem, porque as pessoas nem sabem desse jogo, como é que funciona, a questão Eu de pergunto de acionista propósito, e tal. justamente porque acho que muitas pessoas vão estar ouvindo, espero que vários funcionários da Simpla ou ex-funcionários também, eu acho que eles podem aumentar a empatia a partir do momento de falar assim, pô, velho, eu acho que se eu tivesse no lugar do Rodrigo, eu teria tomado as mesmas decisões. Ou eu nem gostaria de ter ficado no lugar do Rodrigo, porque Deus me livre de estar nessa situação, né? E eu acho que esse papel de conscientização, né? Pô, o empreendedor entender mais do lado das pessoas e as pessoas também entenderem mais do lado do empreendedor é muito importante. E aí, uma pergunta que eu queria fazer, já que a gente tá falando de lado difícil, vamos apertar mais, né? Que nesses momentos difíceis acontecem duas coisas. Uma, a gente fica muito surpreso e muito feliz com algumas pessoas da empresa que ficam do nosso lado naquele momento difícil. E essa, acho que a gente pode liberar de falar essa coisa positiva aqui, porque, pô, ninguém merece só tristeza também. Mas tem a parte das pessoas que, pô, te deixam na mão e você fala, cara, não tô acreditando, tipo, quando tudo tava indo bem. Então, fala um pouco sobre isso, assim, como que você lidou com isso. Cara, eu acho isso um tópico muito interessante que ninguém aborda, tá? E eu gosto demais desses podcasts que são mais corajosos, assim. São poucos. Né? Mas, porque é o seguinte, acho que aqui tem duas visões. Acho que a primeira é aquela que os contextos são diferentes. E é muito difícil, é muito errado a gente querer julgar quando o contexto é diferente, né? Então, o meu contexto enquanto gestor, que entendo, por exemplo, o conflito de interesse que está acontecendo entre os acionistas naquele momento. Cara, o colaborador não tem ideia que está acontecendo. E não tem que ter. Mas do nosso lado, a gente fica assim, pô, cara, a gente tá fazendo de tudo, a gente tá se reinventando. Cara, eu não conheço, sim, sinceramente, eu não conheço ninguém que na pessoa física perdeu tanto na pandemia como eu perdi. Ou como os outros fundadores da Simpla perderam. A gente abriu mão de boa parte do que a gente tinha para manter a Simpla de pé a um custo que, digamos, foi desproporcional na minha visão. Beleza, mas era o jogo, tá lá, aconteceu, funcionou, beleza. Mas a gente abriu mão demais. Mas naquele momento, você fala assim, cara, o outro lado, pô, se o cara soubesse disso, ele ia ver um pouco diferente. E aí é algo que eu refleti demais na pandemia. Isso foi uma das coisas que eu mais refleti na pandemia. Que eu acho que isso é um erro nosso enquanto gestor, enquanto fundador, enquanto empreendedor, principalmente enquanto empreendedor, é que a gente costuma achar que as pessoas têm que saber o quanto que a gente se fode. E eu cheguei à conclusão que não. Porque quem escolheu se fuder foi a gente. Ele não escolheu ser empreendedor, o colaborador. Nós escolhemos ser empreendedor. E empreendedor vai se fuder o tempo inteiro. O problema aumenta, as decisões... Você perguntou do dia difícil. O outro dia difícil que teve antes desse foi, de repente, quando o STJ definiu que era proibido fazer comercialização de venda de ingresso pela internet cobrando taxa. Nossa. Acabava com o negócio. Então, sim. Encontrei nessa semana, não sei se ele olhou. Foi. Não vou lembrar de nada que aconteceu essa semana. Na cabeça era tipo, o que tá acontecendo? Reagindo e tal. Mas, então, assim, a gente escolheu esse caminho. Então, um ponto pra gente pensar aqui, na verdade, que não existe, na verdade, absoluta disso. Mas, cara, a gente decidiu ir por um caminho que a gente sabe, impreterivelmente, que a gente vai se fuder pra caramba durante ele. Vai ter o desafio A, o B, o C, o D, o E, o Z, o X, o algoritmo que se você quiser. E o colaborador do outro lado, ele escolheu, cara, ter um trabalho. Então, e eu vejo isso, converso com muito gestor, que é tipo assim, cara, se o cara soubesse tanto que eu tô me fudendo, não, se soubesse, mas pra ele saber, ele teria que ter tanto contexto. Quem na Simpla ia entender que naquele momento, os fundadores estavam abrindo mão de boa parte da sua participação na empresa, num preço super barato, que não foi pro nosso bolso, que foi pra empresa, para manter aquelas pessoas ali empregadas. Não, mas eles não têm nem o conhecimento, né, do contexto do jogo, como funciona esse jogo. Então, assim, eu acho que um erro é nosso achar que o outro lado tem que enxergar. Por quê? Cara, se a decisão é nossa, é isso. E eu acho que para os empreendedores que estão ouvindo aqui, empreendedoras que estão ouvindo aqui, a decisão de empreender, ela traz consigo, esse caso não é nem um risco, né? É a certeza de que você vai se fuder muito. E as pessoas não vão entender. E a gente tem que aceitar que as pessoas não vão entender. E não tem problema não entender, porque elas não escolheram esses desafios. Nós escolhemos. E mais do que escolher, nós temos tesão por isso.
Se não tivesse esses pepinos, gente, a gente não tava aqui agora falando, a gente não tava empreendendo. Ah, porque empreender é muito legal, porque tem a parte boa e a parte ruim. A gente curte mais a parte ruim do que a boa. Fala que não é. Fato. A gente gosta do quê? Ter um pepino tremendo na mão e a gente vai resolver. É isso. E a gente ainda reclama dele de vez em quando. É, mas ele sabe que exatamente. ele tá lá, mas é o nosso combustível. Eu acho que assim, eu concordo em partes, mas Eu trouxe pra ser polêmico mesmo, tá? mas eu acho isso a melhor parte, porque até agora não teve, né? Eu acho legal. O que eu só acho um pouco diferente, até do pensamento filosófico, eu acredito que assim, eu vi uma frase esses dias que eu achei muito boa, assim, que o Léo Simões, que é o empreendedor Endeavor, né, tá com um podcast de estoicismo, e aí ele falou um negócio que eu achei muito legal, que é assim, pô, não inveje ninguém. Porque não faz sentido invejar, porque você não sabe os corres da pessoa. Mas, aí qual que é a parte que... Uhum. Então, eu concordo com isso. Então, mas qual que é a parte que eu acho? Eu acho que, pô, a partir do momento que a gente, quanto humanidade, pode fazer um exercício de se imaginar no lugar do outro, Uhum. algumas vezes, eu acho que o mundo que sai disso é um mundo melhor. Então, dizendo assim, né? Nenhum funcionário tem a obrigação de ter empatia com o que você passou. Sim. Beleza. Mas eu acho que do mesmo jeito que eu sei que você é uma pessoa super empática com o seu time, se o seu time também desenvolve essa empatia por você, Uhum. isso eu tô falando fora de empresa também, pra humanidade em geral. Eu acho isso muito bom, sabe? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias que eu quebrei a cara. Eu falei assim, nossa, murros da vida, né, de aprendizado. E foi uma semana depois de eu ter aprendido isso. Tava no trânsito com um cara do Uber e um caminhão fechou a gente. Não fechou muito, mas fechou. Eu falei, porra, velho. Você é meio barbeiro. Não, tá no Uber. Tava no Uber. Barbeiro até com Aí passageiro. o caminhão fechou um pouco a gente, né? E eu falei, pô, velho, que bosta, né? Tipo assim, falando pro cara. E aí, esse cara já tinha sido motorista de caminhão. Ele falou, não, cara, ele não fechou a gente de propósito. Ele não, daquele ponto, ele não tem como ele ver. Pô, cara, mudou completamente meu sentimento, sabe? Eu falei, pô... Então, eu acho que assim, não tem obrigação, mas acho que, pô, é legal, assim, sabe? Não, eu entendo demais, mas você entende que se você não tivesse o contexto, que você estava no ponto cego, você não ia ter empatia. Agora, a maioria dos nossos problemas, eles estão num nível de complexidade que, pro outro lado entender, não, é muito difícil. Passar por tanta coisa, que eu vou dar o exemplo do STJ lá mesmo, né, da proibição da cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet no Brasil. Quando rolou aquilo, pô, cara, tanto de gente que estava em volta, eu falei assim, cara, rolou isso. A pessoa falou, mas aí é só embutir. Se a pessoa tiver o contexto do que significaria embutir, nas relações de regra de negócio, nas relações de tributação, de tecnologia. O tanto que isso ia ser. Até que tecnologia era fácil, porque a Simpla tem a opção de embutir por natureza. Ah, tá. Mas ia ter o preço muito mais caro que isso ia ficar para o consumidor final. Então, tudo aquilo ali, a pessoa do outro lado, sem esse contexto, fala assim, é simples, é só fazer isso. É muito comum a gente ouvir isso. Não, mas é só fazer. Eu não gosto de pessoas simplistas na vida, tá? A pessoa fala, não, é só fazer isso. Putz, cara, é só. Não é só, nunca é só, né? Eu li muito... Eu acho que vocês dois acabaram falando a mesma coisa, mas o que eu li nas entrelinhas aqui é que o Cartacho, ele tá mais ok em existir pessoas que... Isso. Ele faz parte do jogo. E ele ama também, talvez, as pessoas que têm empatia. Tá tudo certo, né? Ele só não fica, ainda, talvez, nessa missão de... Pô, vou tentar fazer com que todos tenham a empatia. Esperar. Eu acho que é só uma forma de ver diferente. Inclusive, eu acho que é uma postura muito melhor, bem estoica, né? Do tipo, cara, é o que é, infelizmente vai ser... a realidade é essa. E eu acho incrível, assim. Então, essa parte, tamo alinhado. Boa. Muito bom. Eu anotei algumas coisinhas aqui, até pra gente sair um pouco desse tema mais macros, o que a gente falou sempre. O pepino foi tão grande, né? Tão macro aqui, que a gente ficou bem focado nisso. Queria vir para um tema mais focado aqui, né? Que eu vejo alguns empreendedores que estão começando, e outros que já são grandes também, passando muito pepino com isso, e eu imagino que você já tenha aprendido muito sobre esse tema também, que é, cara, você vende online. Pra você vender online, você tem que acertar cartão de crédito. E assim... Já sei se vai chegar. Não, eu quero saber... Tem gente que acha que é só chegar lá e aceitar um cartão de crédito, cara. A galera, a turma não faz ideia da quantidade de bandido que existe no Brasil. É bizarro. Assim,
quadrilhas para fraudar cartão de crédito, para, enfim, fazer de tudo um pouco ali. E esse pepino muitas vezes sobra para o empreendedor. Então eu queria que você falasse um pouco, primeira vez que você descobriu que isso existia. Massa. E de como é que isso foi evoluindo, o que você aprendeu, porque algumas dicas aqui podem ajudar alguém que tem uma loja teve um online, caso alguma coisa. legal, bizarro, que falou... Fato que vai ter. Eu não sei vocês, mas quando vocês começaram o negócio, vocês sabiam que isso existia? Fraude. Fraude na internet? E olha, Desse cara, nível, né? Tipo, não sabia. Não, Assim, a gente nível também não. não tinha nem ideia. a gente não tinha nem descobre, ideia. inclusive, diariamente coisas que a gente não imaginava que poderia acontecer. A de cartão clonado, não sei o que. Cara, a gente não tinha ideia. Eu lembro, cara, que assim começou ali, o primeiro ano em atração, mas foi muito... A gente tinha que educar o mercado, né? Porque era uma coisa nova, o self-service ali e tal. E aí, o primeiro ano, sei lá, foi 500 mil de GMV, depois no ano seguinte, acho que foram 5 milhões, e aí de triple, double. Aí chega um momento que de repente a conta não fechava, o negócio não funcionava, a conciliação não rolava. A gente viu, nossa, quando você aumentou a exposição, abriu uma coisa que a gente não tinha nem ideia, né? Fraude de cartão de crédito. A gente, beleza, vamos olhar isso aqui. E aí a gente chamou, eu lembro na época, a importância da gente ter o SPV, né, cara? Pra quem não sabe, gente, pra quem tá escutando, SPV é o São Pedro Velho, que é o nome que a gente dá pra essa turma, essa comunidade de empreendedores que nasceram e cresceram juntos ali em Belo Horizonte, né? A gente chamou a galera da Hotmart, porque o modelo deles é muito parecido com o nosso. Apesar da entrega deles ser online to online, a gente online to offline, o modelo é muito parecido. E a gente chamou eles e eles contaram pra gente. Não, cara, isso aqui... Eles estavam sempre um passo à frente, né? Então, cara, isso aqui é esse pepino, isso aqui, isso aqui. A gente olhou, eu lembro que eu olhei pro Marcelo, né, meu irmão, a gente olhou um pouco e falou assim, caramba! Onde que a gente foi se meter? Puta que pariu, isso aqui é grande demais! Aí é fraude, uns 6 tipos de fraudes tremendos. Aí beleza, aí você descobriu. E quando você descobre que existe autofraude? Que o cara tá fraudando, ele faz a compra, fala que não fez pra receber o produto e não sei o que, você fala assim, filha da não é possível que o cara... Não, isso é só mais uma. Não existe justo e injusto. É fraude, é roubo. E você vai ter que aprender a lidar com isso em alta escala. No nosso caso, eu não sei qual que é o caso de vocês, mas ele tem uma sensação de injustiça muito grande, além da média, porque a gente vai vender o ingresso que custa, vamos dizer, 100 moedas, beleza? Aí a nossa taxa é 10%. Em geral é 10%, beleza. Então a nossa taxa ali é 10, 12, vai variar, mas por volta disso. Legal. Aí você toma um chargeback depois, você já pagou o produtor, toma um chargeback. Você não toma dos 10%, não é? Putz, toma do inteiro. Você toma dos 110, mais o processamento de pagamento. Porque você acha que o processamento de pagamento vai te devolver? Pelo contrário. E ainda vai te piorar o seu rating dentro do próprio processador, porque você está tendo muito chargeback. E você vai aprovar menos coisas que deveriam ser aprovadas depois. Não, e você vai ter taxas piores, porque... E não sei se você sabe, mas o e-commerce brasileiro... Vocês chegaram... Só desculpa. Vocês chegaram a pensar em dividir essa conta com o produtor? Esquece. Primeiro que no caso o timing, né? E segundo que o nosso mercado é um mercado que já existia e algumas regras já existiam antes da gente existir, né? Mas, e aí, até esqueci onde que eu tava falando. Eu não sei se você sabe, mas o maior índice, o maior índice de fraude em e-commerce do mundo é o Brasil. E, dentro do e-commerce brasileiro, o maior índice de chargeback é ingresso. Nossa. Só que a gente só foi descobrir isso quando a gente já estava vendo na prática. O que era chargeback. E isso é uma briga constante, cara, porque querendo ou não, né, você já faz parte do nosso negócio, é alta liquidez, é rápido, não sei o que, então a gente tem um mecanismo de antifraude tremendo, tecnológico e humano, que hoje é uma estrutura cabulosa e que quem tá fora não tem ideia. Fala assim, vou comprar esse ingresso, a taxa é alta, que não sei o que é um absurdo. A galera não tem ideia da máquina que tem que existir por trás para aquela simples transação acontecer e ser verídica. Entendeu? Porque um dos maiores custos que a gente tem hoje é custo de chargeback, porque ele é custo direto. Além do seu custo original, ele é um custo que vai em 110% do que você ganharia. Então essa conta é muito alta. Então você tem um índice de chargeback, ele aumenta em 0,2%, mudou seu negócio. A penetração do Pix já é boa hoje para vocês? Cara, é boa, mas assim, eu acho que... Não resolve o problema... Não resolve. Porque, cara, principalmente quem quer comprar com cartão, quem quer parcelar, quem quer... E assim, você vai ter opção. Ao ter a opção,
o fraudador vai querer usar aquilo, entendeu? Porque não vai fraudar o Pix. Tem isso. fraude de boleto também, né? Ou seja, a gente não quer ficar falando muito de fraude, mas na real é isso, tem fraude de boleto, não é só de cartão. A gente viveu um momento que teve uma crise tremenda de fraude de boleto. Aí o governo interviu e colocou o boleto registrado, não sei o que, parará, mas perdeu muito dinheiro em boleto também, né? Uma coisa que eu acho muito louca, assim, a gente fez faculdade de economia, né? E políticas públicas é um tema que eu gostava, estudei bastante. E sempre falo do custo Brasil, custo de juros e tal. E, cara, fraude não é um tema grande. Mesmo? Não é. As pessoas não têm noção do tamanho. Até fala que tem, mas não é. É como se fosse, tipo, item fraude. Mas hoje, né, que a gente tem o conhecimento por dentro, a gente vê assim, que, pô, grande parte do custo de juros ou do custo das empresas é relacionado ou com o custo de pagar a fraudes, que você não conseguiu evitar, ou de prevenção à fraude. Prevenção, É muito maior muito. que qualquer pessoa possa imaginar. A dimensão disso é desproporcional aos negócios. E eu acho que, por que eu acho que não vai pra academia ou as pessoas não têm noção, né? Nem quem trabalha no governo e tal. Porque, obviamente, as empresas tentam manter o máximo disso em sigilo. Porque, pô, ninguém quer falar que sofreu uma fraude de R$1 milhão. Ninguém, pô, você não vê uma empresa saindo e falar isso. É horrível, a sensação é horrível. Passa insegurança Passa até para quem é insegurança. cliente bom, né? Então, Exatamente. assim, é um problema, assim, muito, muito sério e que, justamente por não ter ninguém falando, você não vê ninguém endereçando isso. Você não vê ninguém com essa pauta, né? E você trouxe outro tema aí, cara, que é super polêmico, mas eu acho perfeito para essa conversa polêmica nossa, né? Que é o custo Brasil, né? Realmente, cara, empreender no Brasil é difícil pra caramba. É muito difícil. Eu já empreendi em outros países, empreendi na Espanha, na Hungria, leste europeu. Cara, nem compara, entendeu? Brasil é muito mais difícil. Tecnologia é muito mais difícil que mercados tradicionais. Então é tecnologia no Brasil. Só que tem um outro lado da moeda que eu não vejo ninguém falando também, que é, eu não sei se quando vocês começaram a Melios, era um modelo de negócio óbvio no mundo, onde tinham vários players entrando nos seus países com aquele mesmo modelo. Então, no caso da Simpla, a gente tem uma plataforma self-service para eventos. Você tinha Eventbrite nos Estados Unidos, você tinha Amiando na Alemanha, você tinha TicketLip também nos Estados Unidos, você tinha outro que, tipo assim, era uma coisa muito óbvia naquele momento. E, pô, por que a Simpla que ganhou a corrida não foi Eventbrite no Brasil? Porque eles vieram para o Brasil 2 vezes. Custo Brasil. Porque é difícil. Cara, é que empreender no Brasil é muito difícil, mas é um mercado de 210 milhões de habitantes que é extremamente ativo, extremamente digital precoce. Agora todo mundo é digital, o mundo inteiro é digital, mas naquele momento não era digital e o Brasil já era digital, muito à frente do resto. Então, assim, é um mercado tremendo onde para um gringo entrar aqui é muito mais difícil. Imagina para um gringo entender os 6 principais tipos de fraude que a gente tem de cartão de crédito. O cara não vai entender. Fala assim, não, mas esse índice seu aqui tá errado. Não, mano, não tá errado. Isso aqui é Brasil, cara. Rodrigo, quer montar um negócio? Essa é a base. Eu tirei férias um tempo atrás e eu fiquei meia hora tentando explicar para um canadense por que eu tinha 2 celulares. Ele não, mas peraí. Primeiro eu demorei para ele entender por que as pessoas roubam o celular. Ele falou, mas por que o cara rouba o teu celular? Tipo, ele não tem o dele. E já começou assim. E eu já achei esquisito. Como se fosse o aparelho, né? Como se a preocupação fosse o aparelho. E aí você vê a minha ignorância. Eu falei, mas no Canadá todo mundo tem celular? Tipo, o bom. Eu falei, nossa. Mas depois, cara, quando eu comecei a explicar o negócio do golpe dos bancos, o cara, tipo assim, eu acho que ele falou assim, nunca mais eu vou no Brasil. Então, assim, a gente lida com algumas coisas que realmente, quando você conta... É só quando você fala pra um gringo que ele fala assim, ele é papo de maluco mesmo, assim. Né? E é uma barreira, cara. É uma barreira protetiva que a gente tem contra gringo. Então, empreender no Brasil, por mais que uma empresa já esteja mais madura fora, ao entrar no Brasil, a gente tem uma barreira que esse cara, até aprender a entrar no Brasil, dá tempo da gente crescer e brigar de frente, entendeu? Então, tem um lado positivo também. Mas no dia a dia, é uma merda. Cara, nós estamos falando muito de risco Brasil aqui. A gente teve essa conversa aí, você offline, há pouco tempo. Ontem, né, no almoço. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você resolver empreender de novo... fundar um novo negócio. Que você foca global? Você faz de novo no Brasil? Porque, assim, o Brasil tem tudo de ruim que acabou de ser citado. Sim. Ao mesmo tempo, o fato da gente saber navegar esse tudo ruim faz a gente ter mais chance de sucesso do que a Eventbrite, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o mercado é pequeno.
comparado com outros mercados Sim. mais desenvolvidos. Então, qual que é a sua visão, assim, quando você olha de fora Não hoje? só pequeno, mas de moeda fraca, né? De moeda Isso fraca. E aí, quando eu falo pequeno é por causa da moeda fraca. né? Exato. Se a moeda fosse forte, seria um mercado gigantesco. Legal. Cara, eu não sei responder essa pergunta, sendo bem direto e pragmático, porque eu não me vejo montando outro negócio que eu esteja ativo nele, na É operação, bom que você respondeu a minha outra pergunta. que não seja um negócio social. Não vejo. Assim, eu vejo que muitas pessoas têm muita ambição de, cara, empreendedor em série. Cara, já tem 7 empresas já. Então, sim, eu sou empreendedor em série, me considero, me dou o selo que ninguém precisa de me dar, Tá meu feito. ego tá ok, que eu sou e tal, beleza. Mas o continuar sendo, eu acho que o conhecimento que a gente adquiriu, igual você falou assim, cara, eu passei pelo 0 a 10, todas as etapas. Etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. A maioria só passa do 1 a 3. Morre no 1, depois aprende a morrer no 2, depois morre no 3. É muito difícil alguém passar do 1 ao 10. O seu teve Vocês passaram pelo 7,5, que é o Covid que chegou Não. ali. Já passamos essa fase. 7,A. Nossa, aquele ali foi tipo, não é nem a cadeia na escala de número, não, virou letra, né? Mas, então assim, a gente tem um conhecimento hoje tão rico, que eu, pessoalmente, eu gosto, né? Vou falar gostaria porque é o que eu faço hoje na prática, que é, cara, usar esse conhecimento, usar a rede, usar a metodologia, o conhecimento de pessoas que a gente tem hoje para, cara, trazer impacto. E esse impacto, eu acho que hoje eu ainda consigo visualizá-lo no Brasil. Então, por exemplo, eu participo, né, praticamente desde o começo ali do CRI Impossível, que é o maior evento, né, a maior aula que existe para aluno de escola pública do mundo. Ela é uma aula que ela acontece, né, começou a ser presencialmente, a gente chegou a encher boa parte do estádio do Mineirão com aluno de escola pública, e fazer evento para aluno é muito mais difícil que evento para adultos, tá? Evento para criança é duro demais, mas evento para aluno de escola pública, por quê? O aluno de escola pública no Brasil, em geral, óbvio que vai ter exceções, mas a grande maioria, ela não é permitido sonhar. Então a pessoa fala assim, não, cara, forma, porque você vai ser o primeiro da família que vai formar. E já tá ótimo. Para de querer outra coisa. Para de sonhar grande. Faz o básico, porque ninguém na nossa família fez o básico. Então eles são muito podados em sonhar, principalmente sonhar em empreender. Então existe essa instituição chamada Embaixadores da Educação, que é a instituição que faz esse evento chamado CRI Impossível, onde a gente traz os alunos de escola pública, traz vários palestrantes que são exemplos de ex-alunos de escola pública que foram empreender, seja o empreendedor que é um jogador de futebol, seja um youtuber, seja a Dona Maria que tem a loja da coxinha na comunidade. Tudo isso é empreender. E mostrar para esses alunos que, cara, empreender é possível. Óbvio que não é fácil, ninguém tá ali vendendo um sonho irreal, mas mostrar para eles que, cara, não, pensa, sonha, tem essa vontade. Então ali ele é o topo de funil, né? Então espero que todo mundo está escutando aqui entenda, né, de marketing, mas é o topo de funil, onde a gente traz um monte de aluno. Então no começo a gente fazia presencial, depois foi para a pandemia, foi para online, o bom do online foi expandir barreira, e o último foi no Beira Rio ano passado, onde eram, se não me engano, não lembro o número de cabeça, posso estar falando o número errado, mas em grandeza vai estar certo. Eram uns 12, 14 mil alunos Mais presenciais, online ao mesmo tempo, presenciais, 12 a 14, e eram 200 mil alunos online no Brasil. Arrebentaram, não sabia Maior desse número. sala de aula do Que Brasil. animal. E aí você pega isso, tá em Roraima, parava a escola, a gente mandava foto pra gente, todo mundo assistindo ao vivo, aquela aula acontecendo, arrepio inteiro, velho. Então, assim, é doido demais a gente falar assim, que a gente tem essa causa empreendedora, a gente sempre teve, você estava comentando da Endeavor ali, né? E assim, cara, a gente sempre teve, nós, pessoas físicas, Lucas, Israel e Rodrigo, eu sei que a gente sempre teve isso, que, cara, a gente quer mudar o Brasil pelo empreendedorismo. Legal, tem que ter essa transformação. Então, empreendedorismo, eu acho massa, por exemplo, uma Endeavor que foca nos casos que estão funcionando muito bem. E é o modelo deles. Pega quem já está bem para virar exemplo. O CRI Impossível não, é pegar a base. Quem hoje lhe é dito que não pode nem sonhar. Então, eu acho que hoje, né, o meu conhecimento, minhas competências, características que foram moldadas aí ao longo do tempo, nossas redes e tal, cara, eu gostaria muito mais de usá-las para esse tipo de fim do que especificamente para criar outra empresa cujo objetivo seja de negócio. Pode ser que eu mude daqui a um ano, a minha opinião, daqui a 2 anos, 3 anos, mas no curto prazo, eu não me vejo montando outra empresa que não seja de impacto social. Legal. Ontem
acho que eu falei com ela aqui, eu falei, pô, amanhã vai ter eu lembro com alguém, eu falei, amanhã vai ter o Rodrigo, que além de um grande empreendedor, é um ser humano incrível, né? E acho que tem muito a ver com isso, mas tem a ver com minha próxima pergunta também, que foi um lado que eu conheci seu muito recentemente, né? Que é o lado da questão da atividade física, né? Eu sempre fui muito negligente com essa questão do corpo físico enquanto empreendia, né? Sempre fazia alguma coisinha ou outra, mas assim, só depois que eu fui entender que eu tinha que ter feito muito mais. Por quê? Principalmente empreendedor de tecnologia, a gente passa muito tempo, né, sentado em frente ao computador, então ali, se você é um empreendedor e geralmente, né, que dá muita raça, você tá falando de 10, 12 horas em frente ao computador, todo dia, isso quando a gente não trabalha final de semana, né? E o Isael, meu sócio, devia ter aprendido com ele, né? Sempre foi também um exemplo absurdo disso. Pena que minha ficha demorou tanto para cair. Eu queria que você contasse um pouco da sua história relacionada a isso, porque eu acho que para os empreendedores também aprender com isso e saber que não é fácil. Então, acho que fala da parte difícil também disso, porque, né, igual a gente estava brincando aqui antes, né? Academia não é fácil, né? E depois saiu. Acho que é legal você falar também, porque eu acho que essa pode ser um ponto mega importante assim, para a turma ouvir. Massa. Não, eu acho ótimo, cara, porque acaba que conecta os dois pontos. A gente estava falando ali da transformação de vidas através do empreendedorismo, e uma das coisas que eu tenho me dedicado bastante também, nesse momento pós ali a operação da Simpla, né, saída da operação da Simpla, é a transformação também através da saúde. Então são dois pilares que eu acho que sim, estão totalmente conectados, que eu gostaria de transmitir e deixar muito de legado nas pessoas que têm em volta, sejam elas poucas, muitas, não importa. Eu acho que empreendedorismo é uma coisa que sempre teve ali no DNA, e o esporte também teve no meu DNA. Eu comecei a jogar futebol de salão aos 8 anos, federado, tudo mais. Comecei a escalar com 15, escalei até os 26, joguei futebol, depois fui para campo, morei fora do Brasil, joguei futebol também, fui até meus 30 anos jogando futebol. Dentro disso também comecei a andar de bicicleta com 26 muito forte, fui até os 30, tudo até os 30. Aí 30 entra a Simpla. No que entrou a Simpla, eu sentei a bunda na cadeira, como todos nós fizemos, e 10, 12, acho que mais para 14. Eu falei pra não dar problema, né? E todo fim de semana também. Porque a operação tá ali, o pau tá quebrando, o business é 24 horas. Então, assim, naquele momento, cara, eu cometi um dos maiores erros que eu cometi enquanto pessoa física. Que é, eu abdiquei completamente do meu corpo para fazer aquela maratona de empreender poder dar mais certo. Não repetiria isso de jeito nenhum. Um dos maiores erros. Porque a conta disso é alta demais. Então, hoje, eu não sei vocês, mas eu tenho um monte de legado de saúde da época da Simpla. Então, eu tenho algumas doenças crônicas que vieram na época da Simpla, de empreender naquela intensidade, né? Eu perdi a cartilagem nos joelhos, né? Então, no meu joelho direito, eu tenho condropatia no nível máximo. No esquerdo, um abaixo do máximo. Que foi daí que veio, você nunca mais vai correr, foi daí que eu comecei a correr, porque a gente é desses, né? Então, assim, aquele não olhar para isso, e boa parte da razão pelo qual eu acho que eu perdi também a cartilagem, é que é isso, eu fiquei tão fraco, mas tão fraco na época da Simpla, e fraqueza mesmo, não é de hipertrofia, não, de fraqueza mesmo, estrutural. Só que eu era um cara que fez esporte a vida inteira, então meu corpo não sabia descer um degrau, abaixar para amarrar um tênis, e ia falar assim, fica tranquilo que o músculo vai segurar. Que músculo? Não tinha mais músculo nenhum, não. A gente chega ali, né, a gente treina no mesmo lugar agora, preparação física, nos portes, e eu lembro que o Igor ele sempre fala, todo mundo que você traz aqui de tecnologia chega igualzinho um Tiranossauro Rex. Chega todo mundo assim, ó, curvado, com as mãozinhas assim. Cara, é isso, a gente se torna isso. Vamos levar o Israel lá só pra ele. Exatamente. Aí, Mas viu, a exceção tá aqui. Não foi todo mundo não, a exceção tem tá o Israel. Aqui, né? E aí, cara, isso é uma conta que eu vi que não faz nenhum sentido, porque eu vou carregá-lo pro resto da minha vida, cara. O legado vai ser grande. Várias das coisas que eu tenho que são crônicas hoje, cara, eu poderia ter mantido minha vida ativa em paralelo. Então, uma das coisas que aconteceu foi muito boas na pandemia, teve coisas boas na pandemia também, foi que na pandemia eu parei de viajar como eu viajava. Eu viajava toda semana, né? A gente está em Belo Horizonte, tem que estar em São Paulo o tempo inteiro. A gente tem escritório em São Paulo, Rio, Recife, Porto Alegre. Então, a gente estava o tempo inteiro em Confins.
Né? E para quem não conhece, gente, Confins, aeroporto de BH, é Confins do mundo, né? É o aeroporto mais longe que existe na face da Terra. Então você sai 3 horas da manhã de casa, você volta meia-noite para casa. Nossa. Então aquela vida ali, eu troquei de repente a pandemia, eu troquei o estar em Confins por saúde. Então em vez de eu sair, acordar 4 horas da manhã para ir para Confins, eu acordava 4 horas da manhã para correr na montanha. Eu acordava, à noite eu saía e eu ia correr à noite, no horário que eu estaria voltando do aeroporto. De repente, cara, eu ganhei um tempo tremendo pra olhar pra mim. Eu falei, cara, não, pelo menos isso eu quero levar da pandemia, eu quero aproveitar pra cuidar de mim. No que eu vi aquilo, eu vi a importância daquilo, foi que deu aquele estalo, falou assim, cara, você deveria levar pra mais pessoas isso. As pessoas não deveriam, os empreendedores e empreendedoras principalmente, cometer o mesmo erro que eu cometi. Então hoje, parte do que eu dedico nesses projetos loucos que eu tenho, né? Para quem não sabe, eu estou fazendo um projeto agora que eu fiz 42 anos, 42 quilômetros a distância de uma maratona. Falei, não, isso não acontece 2 vezes na vida, por que não fazer 10 maratonas em um ano? Então eu estou fazendo 10 maratonas enquanto eu tenho 42 anos. Com uma pessoa que é proibida de correr, que perdeu a cartilagem nos joelhos e tal, né? Mas um dos principais objetivos que é contar essas histórias também é para as pessoas verem que, cara, isso é muito importante para nossa vida. Porque o legado positivo do que a gente constrói, todo mundo vê. Mas as pessoas esquecem de orçar qual que é o preço do legado negativo. E o legado negativo da saúde, cara, a maioria das vezes, ele pode ser irreversível. Irreversível é uma palavra que você só aprende na porrada. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Ninguém sabe o que significa a palavra irreversível até o dia que você descobre o que significa a palavra irreversível. E é sempre com uma martelada na cabeça. Eu lembro de primeira vez que eu entendi que o Alzheimer da minha mãe era irreversível, que a consciência dela ia só piorar a partir dali. Eu falei, cara, você nunca mais vai voltar. Você tem aquela negação, né, e tal, não sei o que. Cara, não, é isso. O dia que me falaram, cara, você nunca mais vai correr, você nunca mais vai escalar, você nunca mais vai não sei o quê, porque você não tem mais cartilagem no joelho, praticamente não tem cartilagem no joelho, você não sei o quê, você nunca mais. Cara, eu sou a pessoa que eu tô na montanha o tempo inteiro. Eu tenho tatuado montanha no corpo, porque eu sou um bicho que tá outdoor o tempo inteiro. Eu não subia um degrau. Eu descia, que agora eu tava lembrando, que eu pousei em Congonhas, e aí desci na escadinha, né? Não tinha lugar no fim e desci na escadinha. Eu não descia aquela escada. Durante 6, 7 anos da minha vida, eu não conseguia descer, eu subia aquela escada. Eu perdi minha liberdade de movimento para uma pessoa que é completamente outdoor. E o médico falou, cara, o que você tem é degenerativo, logo ele é irreversível. Pá! O que ele não me contou, e eu acho que tem muito a ver com meus projetos, é que, ok, é irreversível, o que eu tenho é degenerativo, mas tem como bypassar. Tem como. Se não ir em linha reta, não funciona, mas tem como dar a volta. E aí vem muito da que a gente faz hoje na Uspots, né? Que é, cara, hoje eu tenho uma rotina de disciplina absurda. Eu vou 4 vezes por semana, já faz 7 anos já, que eu 3 a 4 vezes por semana eu faço fisioterapia ou fortalecimento, ou focado em, cara, bypassar meu problema do joelho. E isso nenhum médico me falou. Olha, se você focar em bypassar o problema, você pode ser que volte. Todo mundo falou assim, não, você nunca mais vai. Taxativo, acabou, nunca mais. Nunca mais o caralho. Quem é ele pra falar que nunca mais? Vai lá, tá fazendo 10 maratonas durante um ano sem cartilagem no joelho, entendeu? Cara, e eu quero transmitir isso mais para pessoas, que de um lado não deixem chegar no ponto do irreversível. Não deixe chegar no ponto que você precisa de um martelo na cabeça para entender o que aquela palavra funciona. E o segundo caso você já tomou o martelo, cara, muda. Muda, porque o legado de saúde, ele vai ficar para sempre. Meu pai tem 94 anos, firme forte, igual prego no angu. Forte. Meu pai jogou futebol até 73 anos de idade, meu pai é uma pessoa super ativa. Ele é o exemplo concreto da importância da atividade física na longevidade. Então, eu fui o exemplo contrário. Eu fiz 10 anos de nada, só montanha abaixo. Eu vou só fazer uma interrupção, eu quero ouvir o Israel, mas só porque você falou uma palavra. É porque muitas vezes as pessoas ficam pensando muito, tipo assim, não, eu preciso fazer isso para viver muito tempo, né? Pô, mas eu agora que tô num processo de mudança, né? Assim, eu tinha consciência que meu corpo era, principalmente coluna, postura, já era uma merda, né? Uhum. Agora eu vi que não, eu destruí meu corpo inteiro. Agora eu tenho essa consciência, não foi... Era tipo, nada estava do jeito certo. Se assim. é pra fazer, faz direito, até destruir, né? E aí, o que é legal que eu quero falar? À medida que eu tenho nesse processo, né, e de muita disciplina também, melhorado isso, a minha qualidade de vida hoje, então se eu morrer de carro aos 70 anos e não viver até os 100, não tem problema. Hoje eu já estou melhor. Sono eu sempre dormi bem, mas
tudo, a energia e etc, né? Isso. Então, assim, então é muito legal, porque eu tô falando isso para as pessoas que estão ouvindo, porque, pô, não faz isso só pensando que você vai ver mais. Você vai ver mais também, provavelmente. Mas é que a sua vida vai ser muito melhor. muito melhor. Cara, esse pra mim é a prova cabal disso. A gente sempre vai voltar, acaba na pandemia, mas na pandemia eu comecei a correr na montanha, porque como eu tinha que ficar muito isolado, eu não podia passar Covid pros meus pais, meu pai no hospital lá, não sei o quê, e minha mãe doente, então não podia de jeito nenhum, eu comecei a correr na montanha. Por isso que eu comecei a correr, na verdade, eu comecei a correr na montanha, e eu tem uma frase que eu falei que a galera sempre usou, que, cara, eu via mais cobra que ser humano. Eu via mais cobra que ser humano na pandemia. Real. Isso é fato. Só que eu saía às 6 da manhã pra correr na montanha. Eu terminava ali às 8, chegava em casa, tomava um banho e eu tinha a primeira reunião na Simpla às 9. Eu chegava numa energia aqui, lá nas alturas, 330 volts ligado na tomada. Não, só tem 220. Eu chegava em 330. Todo mundo tava acordando e começando o dia. Tirando remela do olho. Começando o dia numa situação que já é uma situação dura por natureza, que era a Simpla na pandemia. Ninguém entendia nada. Como é que eu chegava naquela energia toda, não sei o quê? É isso, cara. Muda o seu cara achava que presente. você usava droga, fato. É, Vamos falar não que muda só o cara futuro, falou, ele "Não, muda o Rodrigo usou alguma presente coisa." completamente, porque o seu dia é outro, principalmente o esporte de manhã. Esporte de manhã sobre muda isso que eu ia tudo. falar. Assim, a minha parte inteira seria... Tem gente que não gosta de fazer esporte. Eu gosto. Uhum. Tem gente que não gosta, né? E aí não gosta e faz à noite. É um desperdício, cara. É. Assim, melhor não fazer. Tipo assim, cara, Não, melhor fazer. Não, melhor fazer. Calma aí, calma, desculpa, volta. Mas assim, é porque você perde tanto, Sim. e eu tô falando isso porque eu fiz essa semana, corrida, a gente tá gravando aqui com várias pessoas legais, teve um dos dias que eu treinei à noite, tinha anos que eu não fazia isso. Uhum. Não consegui... Não rendeu, por quê? É. Meu celular pipocando, Exato. cheio de coisa ainda, o dia parece que não tinha terminado, enquanto você decide treinar de manhã, e na verdade o dia nem começou, pra quase ninguém. É isso aí. Então faz muita diferença, primeiro nesse foco e você concentrar, fazer bem feito, e o segundo é que realmente o negócio oxigena de uma forma absurda. Sua cabeça funciona melhor, tudo funciona melhor ao longo do dia. Hoje eu acordei aqui em São Paulo, aí eu fui fazer uma corrida, fui para Ibirapuera, peguei o sol nascendo em Ibirapuera, lindo, olha lá no meu Instagram, foto maravilhosa, Bernardo de Ná. O bom de ter um amigo corredor, que é marido de uma influenciadora, gente boa pra caramba, porque ele vai saber tirar ótimas fotos. Mas aí eu fui correr e tal, 17 quilômetros aqui em São Paulo, vim fazendo, não sei o que. Cara, olha a energia que você chega, cara. Galera, você pega o Uber, o cara tá começando, tá pegando... Cara, o seu dia muda completamente se o seu esporte for de manhã. É raro acontecer, né? Mas se eventualmente eu perco a hora, por exemplo, se eu acordar às 8, eu perdi a hora, assim, muito. Cara, já me dá um sofrimento, eu falei, tá errado. Eu perdi meu dia inteiro. Já era pra eu estar saindo, talvez, da academia. Era pra estar na terceira fase, já, já né? era. Então me dá um sentimento. Só que isso não é da noite pro dia. Óbvio. Não, e não é eu fácil. acho que a minha esposa, inclusive, é grande responsável por essa minha mudança, porque antigamente eu fazia mais exercícios à noite, eu era uma pessoa mais noturna, e por causa dela eu comecei a ser uma pessoa mais diurna e mudou tudo. É do nível do tipo assim, quem sabe o que isso gera de retorno positivo... Exato. Vai fazer isso no domingo tranquilamente. Não tem como ter uma droga mais viciante que essa, que é fazer esporte de manhã, cara. Não tem. Porque o dia que você não faz, a falta que faz é abstinência. Você fala, cara, como, né? E voltando pro segundo ponto da pergunta, né? Que é a parte também que não é fácil. Cara, é difícil pra caramba, claro, começar. Mas chega num ponto que começa a ficar difícil ficar sem. Olha que loucura. Eu tô nessa então, parte tem já, uma graças fase, a você Deus. tem uma rampa. Você tem uma rampagem, como tudo na vida, você tem aquela curva que você tem que conseguir passar por ela, o Vale da Morte, assim como todas as empresas, tem que passar o Vale da Morte. Mas eu posso prometer, gente, passou o Vale da Morte, a vida é linda, entendeu? Treinar de manhã muda completamente, principalmente quem treina de manhã pegando o sol nascer. Isso também é outro parâmetro que muda demais. Uma coisa é que eu treino de manhã às 7 horas da manhã. A outra coisa, começa a treinar antes do sol nascer e pega o sol nascendo. Vou começar a experimentar. Seu dia é completamente diferente, cara. Que você viu o dia começar, você viu aquilo acontecer, você viu a transformação da noite pro dia. Cara, isso é valioso demais. Fora que são muito mais bonitos nascer do sol do que o pôr do sol, inclusive, né? Uma coisa legal que eu acho que vale pontuar aqui que sobre motivações, né? A gente até falou um pouco disso. Eu lembro que uma menina do lado do Programadores perguntou quais eram minhas motivações de empreender, né? Eu vou usar essa pergunta para falar minhas motivações de fazer exercício físico, porque eu acho que
como eu falei, você pode vir de 10 anos, né, que foi o meu caso, e vai ser difícil, assim. E para mim, só deu certo porque eu ranquei motivações de muitos lugares. Uhum. Então, uma que o Israel até conhece, a gente tem um amigo meu que criou um amigo nosso, né, que criou um grupo de WhatsApp, que é tipo uma competiçãozinha e que você manda foto e tem ranking. Pô, velho, se isso te ajuda e me ajuda, aquela pressão ali, pô, faz isso. A outra coisa que me ajudou muito é ver, e aí, por isso que você ir médico é legal, que assim, se eu continuasse do jeito que eu estava, ia ser terrível. Eu não ia conseguir, eu não sou pai ainda, mas eu não conseguiria ser um bom pai. Então, mas é muito importante, eu acho, quem decidir, não fazer isso sozinho. Principalmente assim, se você não é da pessoa que já tem esse gosto. Porque já tem esse gosto, esse recado nem é pra você, né? Você já tá fazendo. Mas se você não é dessa turma aqui, pô, tente achar o máximo de motivações possíveis, o máximo de pessoas pra te dar essa pressão, vamos dizer assim, positiva, pra que você tenha um propósito muito claro que não te faça querer perder esse começo. Porque, igual vocês falaram muito bem, e já aconteceu comigo, agora eu já tô no outro lado. Agora eu já tô, tipo assim, se eu fico sem também, eu já falo... E é muito louco, a cabeça muda completamente. Vou dar um exemplo. Antigamente, igual eu falei, eu fazia pouco exercício, mas fazia. Eu vinha pra São Paulo, na minha cabeça, estou de férias de exercício. Ué, eu vou fazer o quê em São Paulo? São Paulo é outra cidade. Agora que eu já mudei, aí eu venho, trouxe minha mochila, é metade roupinha pra Isso aí. aqui e metade roupinha da Nike pra fazer as corridas. Né? Ou, pô, academia, descobri que tem aula avulsa. Dá pra você fazer um dia só em São Paulo. Ou dá pra você sair correndo igual eu fiz hoje de manhã. Você tem duas opções. Você procurar uma forma de resolver o empecilho ou você dá desculpa que é muito mais fácil, né? Não vou porque hoje... Não, e aqui, pode reclamar, mas reclama fazendo. Exato. E eu tem vezes que eu falo, pô, desgrama, eu xingo, eu falo palavrão, mas eu falo, pô, mas eu tenho que fazer isso aqui porque isso aqui virou pra mim igual pra você, um propósito de vida. E é muito louco. Depois que a gente faz, né, Rodrigo? A sensação da gente espalhar isso é muito grande. Então, ontem o André Dadito tava aqui, ele falou, eu tenho que cuidar disso, falei com ele. O Leozinho lá da Alphabot também, falei com ele, falei com o Edmar também. Então, é um negócio que tão bem que você quer espalhar, né? Eu acho muito doido, cara, porque você teve lá no lançamento do documentário meu da Patagônia, né? E acho muito legal porque eram muitas tribos que tinham lá. Eu tinha amigos de várias tribos diferentes. Então tinha a galera da bike, tinha a galera da corrida, a gente chegou correndo num trail run noturno, atravessando a Serra de Belo Horizonte, só na Red Lamp, loucura, ninguém sabia o que ia acontecer. De repente chegou aquele monte de gente, todo cheio de terra, minério, fudido, ninguém entendeu nada que estava acontecendo. Tinha um grupo dos amigos de infância, não sei o que, tinha um grupo dos empreendedores. Eram várias tribos lá, e as tribos andam na tribo, né? Então todo mundo sentava juntinho, né? Os empreendedores de um lado, o outro de infância no outro, não. E eu acho que, assim, é um documentário que mostra muito a transformação na minha vida, né, através do esporte. Então, eu sou o personagem, mas o fundo, a história é sobre isso, é sobre a transformação que o esporte traz na nossa vida. E para várias pessoas e vários grupos que estavam lá, eu acho que foi legal. Mas tinha um grupo que o olhar era completamente diferente. E é o grupo que eu nem esperava que fosse lá, que era o grupo dos empreendedores. O grupo de startups que estava lá era quem, de longe, você via no olhar que foram muito mais impactados do que todo o resto. As mensagens que eram transmitidas ali através dessa transformação do esporte Parará, principalmente nas conversas que a gente teve, nas falas que tiveram depois, você via certinho no olho de cada um que estava lá, pensando assim, cara, ele está me descrevendo. Porque a nossa vida de empreendedora, gente, é difícil pra caramba. O pau tá comendo, a gente tá trabalhando 12 horas por dia e só pepino, resolvendo, não sei o que, parará. Lembra que a escolha é nossa, desse pepino? A escolha tem que ser nossa de falar assim, ok, isso tem que ser conciliado com o quê? Com a minha vida. A minha qualidade de vida depende de estar ativo. Não é a qualidade de vida futura, igual você falou, é a qualidade de vida presente. Inclusive, a nossa qualidade de decisão no empreendimento. A nossa cabeça, imagina a pandemia, a minha cabeça que chegava para gerir uma empresa naquele caos, naquele nevoeiro inteiro, super fresh, porque uma das coisas que eu fazia muito ao correr muito na montanha sozinho, você tem tempo para refletir pra caramba.
Então, quando eu chegava na reunião, as coisas estavam super encaixadas na cabeça e eu aceleradaço. Olha a importância que teve de cuidar da minha saúde física para a própria empresa. E as pessoas, às vezes, precificam mal isso. Então, assim, minha sugestão, só para quem estiver ouvindo, é difícil pra caramba. Eu demorei 6 anos de terapia para começar a subir escada, de novo. Hoje eu tô correndo, beleza. É difícil pra caramba, gente. Você tinha que ir lá de manhã. Hoje, você olha para isso, cara, vamos falar em linguagem empreendedora, então. O ROI é alto. O CAC é grande. O CAC é grande. Mas o ROI é muito alto. E Excelente. mais do que isso, belo LTV, cara. Excelente. Muito bom. A tristeza é que é o seguinte, só melhora os nossos papos aqui e, pô, estamos na reta final aqui, né? Já temos que fazer uma última pergunta aí, eu vou deixar você fazer as honras, né, Lucas, pro Rodrigo fazer essa última pergunta, mas assim, a gente não tem roteiro aqui nessa conversa, né? E o tanto que fica boa ao longo é maravilhoso. É engraçado que a última pergunta eu tenho feito geralmente a mesma, né? Mas é porque o Rodrigo já deu tantos recados, né, para os empreendedores, que a última pergunta é qual o recado aí você quer dar. Mas agora, até pensando aqui, eu achei uma coisa que vamos abordar esse final, porque, igual o Sérgio falou, a gente tá acaba abordando coisas diferentes, né? Queria que você desse um recado para os empreendedores e empreendedoras, mas falando um pouco, por que você acha que essa preocupação social também deveria estar na nossa agenda, né? Da onde veio isso? Da onde que veio isso? E por que você acha isso virou uma... Então, acho que pode ser um recado final aí pra gente fechar, já que a gente falou de tanta coisa, né? Não, maravilhoso e polêmico. Do jeito que a gente gosta. Eu não acho que deveria estar na agenda de todo mundo, tá? Eu quero muito ter isso na minha agenda. Mas eu não acho que todo mundo deveria ter isso na agenda, não. Assim como todas as agendas. Acho que tem coisas que é para pessoas com perfis diferentes, com propósitos diferentes, com momentos diferentes. Eu não conseguiria estar focado em tantos projetos sociais na época que eu estava na operação. É impossível. Então, hoje é muito fácil, digamos, eu olhar num papel hoje, onde eu tenho hoje tempo de qualidade para aplicar naquilo que eu não tenho que tirar esse tempo de qualidade de outro lugar. Então, assim, os contextos mudam. Eu acho que aí cada um tem que ter sua clareza, mas eu não sei vocês, eu acredito que é uma vida só. A gente tem uma vida só. E eu quero deixar um legado. Porque a maneira da gente se perpetuar numa vida é o legado que a gente deixa. E eu acho que a gente criou um legado muito legal quando a gente fez a Simpla, quando fizeram a Melius, quando a gente fez o SPV. Um legado tremendo que a gente deixou para a cidade. A gente mudou Belo Horizonte em vários aspectos em relação a isso. Mas tem outros legados possíveis. Então, aquilo que eu acho que a gente é capaz de entregar, que vai gerar valor para transformar a vida das pessoas e, principalmente, transformar naquilo que não me contaram antes e que eu gostaria de ter sabido, são coisas que eu gostaria de hoje ajudar. Então, hoje eu ajudo em alguns pilares, que tem o pilar de empreendedor, que não é um trabalho social. É um trabalho que eu faço, sempre fiz e que agora dedico mais. Cara, empreendedor, a gente passou de 1 a 10. Que empreendedor sabe da etapa 6, 7, 8, gente? Quase ninguém passou pela etapa 6, 7, 8. Então, eu quero poder contribuir. Né? A gente está aqui no G4, eu participei agora do G4 Class. Então, são coisas que eu tenho um propósito que é o quê? E eu acho que o empreendedorismo, seja ele negócio, seja negócio social, seja o que for, seja o transformar que o empreendedorismo traz, ele é muito importante para a sociedade. Beleza, legal. Então, eu dedico tempo a isso. No social, hoje tem 2 iniciativas que eu dedico mais tempo. Então, o CRIA Impossível, né, que é esse evento para aluno de escola pública, e na Humus, que é uma ONG focada em resposta a desastres naturais que acontecem no mundo. Que não tem nada a ver com esse pilar, né, de educação especificamente. Tem também muita prevenção, a gente trabalha muito com prevenção, mas tem, resgate à vítima. Então, voltei agora da Turquia, teve terremoto da Turquia, a gente foi chamado, fomos para a Turquia lá tirar a vítima mesmo, do escombro, trabalho de lá, de retirar as pessoas e tal, parará. Que eu acredito, que no fundo, de todas essas peças que estão na mesa, é essa história que a gente está deixando. Então, eu acho que para o empreendedor que estão ouvindo aqui é social, não sei o quê. Acho que independente disso qual é o legado que a gente quer deixar no mundo? E acho que a gente tem que ser mais consciente sobre ele. A gente é pouco consciente. O que acontece é que as coisas vão acontecendo
E a vida vai levando a gente, as situações, os contextos, as escolhas, e de repente aquilo vira o legado. Cara, e se a gente inverter? E se a gente parar para olhar e falar assim, não, qual é o legado que eu quero de verdade deixar e eu construir a minha vida, a minha direção em cima desse legado? Isso foi algo que, cara, por sorte ou por análise, não sei, chamado do que fosse, eu percebi cedo. Eu percebi com 30 e poucos anos que, cara, nós somos de verdade responsáveis pelas nossas escolhas e que o legado que a gente vai deixar do mundo depende dessas nossas escolhas. Então, sejamos mais conscientes sobre elas. Então, eu quero trazer muita clareza para a minha rotina de dia a dia que nosso tempo é limitado e que eu quero focar naquilo que vai deixar mais para o mundo do que aquilo que eu recebi. Seja ele social, seja ele empresa, porque é a mesma coisa. Quantas pessoas passaram pelas nossas empresas que estão empreendendo hoje, criando negócios incríveis? Isso é um legado tremendo. Quantas famílias passaram pelas nossas empresas foram transformadas de vida? Então, quantos amigos a gente transforma? Então, vem o social também. Mas acho que o social ele é um dos pilares que a gente tem que ter dentro desse todo, que para mim o que realmente importa é, cara, quando você se for, o que fica? E se a gente parar e conseguir fazer um planejamento estratégico disso, eu tenho certeza que a gente vai ser muito mais eficiente, assim como a gente faz na empresa e é muito mais eficiente. Então é um trabalho que eu gosto de fazer para mim e sugiro todo mundo a fazer, que é, cara, e aí? Quando você se for, que legado que você gostaria que o mundo, como que o mundo te visse? As pessoas em volta te vissem? Qual é a semente que você plantou que deixaria o mundo completamente diferente do que você encontrou? E mais, que você não sabia e que se alguém te contar teria transformado sua vida e que você pode contar para o outro e transformar a vida dela. Então, eu acho que isso está muito conectado e eu acho que todo mundo, cara, assim, né? Isso sim, todo mundo deveria fazer. Aula. Ó, que isso. Não tem como finalizar melhor. Cara, obrigado. Show de bola. Muito, maravilha. melhor do que eu imaginava. Bom demais. E foi fácil mesmo, como a gente falou desde o início, né? Foi muito fácil. E ó, esse aqui é um presente para você, esse livro aqui em cima da mesa. Maravilha. A gente tá muito grato de verdade de você ter vindo dar essa aula aí pra gente. A gente aprendeu muito, eu aprendi demais aqui hoje. Muito. E é isso. Pô, gostou, gente, do papo aqui com o Rodrigo Cartacho? Manda pro empreendedor aí que você sabe que tá em apuros, que tá precisando de ouvir o que a gente conversou aqui hoje e saber que não tá sozinho na jornada, né? E além disso, se inscreve aí no nosso canal que a gente vai conversar com muito mais gente bacana aqui, como o Rodrigo. Muito bom. E assim, é engraçado, né? Você tem sempre repetido esse recado, mas eu tô começando a achar cada podcast que a gente faz que o público é mais amplo que só empreendedores e empreendedoras, né? Eu também tô sentindo a mesma coisa. Tipo, pô, todo mundo tinha que ouvir isso que o Rodrigo acabou de falar. Todo mundo tinha que ouvir ele falando sobre exercícios também, né? Então eu tô feliz, assim, parece... A gente começou, óbvio, com um propósito muito claro, mas esse propósito tá se ampliando e eu fico feliz com isso, né? Boa. Rodrigo, obrigado, meu cara. Valeu demais pelo convite e continuem contando aquilo que ninguém quer contar, porque a vida real é isso aí, né? É isso aí, filho. Vamos lá. Boa. Valeu.